Olá, olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, nós vamos mostrar mais uma forma de fazer uma pia portátil para camping. Para quem ainda não acompanha o canal, nós temos desde lá do início do começo do nosso canal, a informação de como fazer uma pia de camping com um móvel portátil através de uma prateleira de plástico, né? Mas atualmente a gente viu que é possível também fazer uma pia portátil para camping utilizando a própria mesa de campismo. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. É uma forma também fácil, portátil e também bem mais fixa, mais firme, né? Do que a outra pia de camping que nós fizemos. Vamos lá para o vídeo para que a gente possa mostrar primeiro passo a passo de como que a gente fez a nossa pia portátil de camping e o final de como que ela ficou pronta, para vocês verem que legal. E depois a gente vai fazer um comparativo com algumas pias de camping que a gente já encontrou pelo Mercado Livre e também com pias de camping portáteis que a gente já pesquisou e identificou que existem vários modelos, mas que essa com certeza a gente vai se tornar a queridinha dos campistas. Então vem com a gente, vamos pro vídeo. Primeiramente, o que a gente precisou fazer, gente? Primeira coisa que a gente precisou fazer foi cortar esta parte aqui, ó, onde tinha uma emenda que fazia sustentar a madeira da mesa. Então, a gente cortou, deixou aqui meio que abertinho, né, sem nada encostar, mediu, né, essa parte que a gente tirou daqui, nesta outra parte pra gente cortar o que ia sobrar e pra gente deixar montado, né, essa outra parte para que a gente pudesse encaixar os pés da mesa. Veja bem que é importante cortar aqui, porque essa outra parte, ela é arrebitada na mesa, então é o que sustenta a mesa. Então, não corte na lateral, corte naquele espaço que eu mostrei para vocês para ficar mais fácil. Depois a gente colou essas fitas para ficar mais fácil também de não se soltar essa peça. Colocamos uma madeira por baixo para não correr o risco de furar. E aí a gente foi furando, né, as partes que a gente precisava emendar com a furadeira e depois a gente arrebitou. Lembrem-se que tudo que a gente foi fazendo aqui foi medindo, para não correr o risco de furar errado, de estar mal posicionado, de na hora de fechar a mesa não conseguir, né, fechar, até porque tem o lugar certo para ela se encaixar. Então, a gente furou primeiro de um lado, arrebitou desse lado, e como é uma peça que não faz parte deste lado da mesa, a gente teve que arrebitar do outro lado também, para que essa parte ela ficasse mais fixa e não corresse o risco de se soltar, né? Talvez exista uma outra forma sem ser arrebitar, mas a gente, como possuía todo esse material em casa, a gente preferiu arrebitar porque é muito melhor e a gente sabe que ia ficar muito mais firme, né? Mais correto de não se soltar na mesa. Mas creio eu que existam algumas outras formas de também fazer esse processo para que não se solte, né? Mas aí teria que pesquisar de uma forma diferente pela internet. Então, terminamos de arrebitar de um lado. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como foi arrebitado. E do outro a gente fez o mesmo processo. Furamos e também arrebitamos, né? Assim a gente tinha certeza de que não ia se soltar e que a gente ia poder utilizar tranquilamente a nossa mesa sem nenhum dano ao material para que a gente pudesse utilizar por um bom tempo. E aí vocês podem ver, a gente terminou de arrebitar, a gente tirou as fitas, né, das partes que a gente colou para ficar mais firme, para não correr a peça, né, e a gente arrebitar certinho. Vimos se estava mais firme. E depois a gente colou uma fita nessa outra parte para não correr o risco de se cortar. Então, aí eu tô mostrando para vocês a torneira, né, que a gente comprou. Na verdade, não é uma torneira, é uma bomba para galão, né? E é uma bomba que eu acho que custa em torno de uns 40, 50 reais, porque ela parece muito com uma torneira. Ela é bem mais forte do que as bombas outros tipos de bombas mais baratas para galão. Então, a gente optou por essa. Essa daí é uma tábua, né, 3 em 1.
A gente utiliza como pia portátil, porém é uma tábua de carne, 3 em 1, que vira uma bacia, e a gente utiliza como se fosse uma cuba de pia, pelo fato ela ser de silicone, dobrável, não tomar muito espaço, então a gente optou por ela. E aí, nessa parte, a gente começou a medir já o tamanho que a gente ia encaixar a nossa cuba. Então, a gente começou desenhando com lápis, né? Sempre passando ao redor, né? Pra gente ver como que ia ficar o desenho, né? Lembrando, gente, que vocês têm que ver a parte de baixo da cuba. Essa parte de cima é uma parte maior, né? Então, para vocês encaixar, a parte de baixo tem que estar bem posicionada para vocês desenharem e para depois vocês encaixarem na mesa, né? Então, a gente terminou de reforçar o desenho, depois que a gente montou, né? Que a gente fez o desenho para poder cortar, quer dizer. E aí, ó, tô mostrando para vocês como que ela é. Né, ela lembra muito uma pia, tem um buraquinho ali, né? Que é onde desce a água, dá para fechar, tampar, vira uma bacia também. Dá para usar como tábua de carne, enfim, como algo para vocês poderem lavar frutas, colocar louça para escorrer, enfim, né? Mas vocês vão encontrar mesmo para compra, tanto pelo Mercado Livre quanto pela Shopee, por tábua de carne 3 em 1, tá? Nessa parte a gente tá furando, né, a mesa para ficar mais fácil, porque meu marido, ele tem uma serra tico-tico, né, que fez com que ele cortasse melhor. Claro, se você não tem a serra tico-tico, talvez fazendo alguns furos com a furadeira, faz com que se abra um pouco mais e dá para utilizar uma serra comum, né? É um pouco mais trabalhoso, mas ainda dá. Tem gente que faz dessa forma. Então, mas como a gente já tem o material, meu marido mesmo, ele fez esse furinho para não danificar a mesa, né? E aí ele inseriu a serra tico-tico para poder cortar. Nesta parte, nós ajustamos as bordas, né? Porque mesmo você cortando, você precisa medir a pia, né? A cuba que você vai usar para você tentar ver se tá tudo certo primeiro. Então, o que ficou faltando, o que ficou apertado, então a gente foi acertando nesta parte. Depois de fazer o furo da mesa para o encaixe da cuba, a gente fez o furo para poder encaixar os parafusos. Por quê? Essa pia ela vai se tornar de uma forma fixa, né, dentro da madeira para que a gente toda vez que vá acampar não precise ficar montando tudo o tempo todo, né, a não ser a mesa mesmo, né. Então, a gente colocou um parafuso de um lado, porque ela já tem um furinho do lado, e a gente colocou o parafuso também do outro lado para tornar a pia mais fixa, não correr o risco dela ficar se soltando. Em seguida, a gente mediu o espaço que a gente queria da torneira, né? Separar perto da pia para que a gente pudesse lavar nossas louças, né? Medimos direitinho. E depois a gente colocou a torneira, né? Moldando o tamanho para poder furar com uma serra-copo. Percebam que a gente utilizou tinta guache para poder colocar a medida, né, da torneira. Até porque a gente utilizou essa pecinha, que é uma pecinha de rosca, de meia, né, dentro da torneira, para que a gente pudesse encaixar e essa torneira não ficasse solta, né? Não corresse o risco de alguém encostar, bater na pia e acabar derrubando e quebrando. Essa torneira que nós utilizamos é uma bomba para galão. Na verdade, não é nenhuma torneira, vocês vão encontrar por bomba para galão. E nós optamos por esse modelo porque ele tem mais força de água. E aí a gente optou também por essa rosca, né, de meia, para colocar dentro dela e ficar muito mais fácil o encaixe dela na mesa sem o fato dela se soltar. Tanto que a gente adaptou dentro da torneira, quando a gente tira a torneira, a rosca sai junto. É só para poder adaptar dentro desse buraco que nós estamos furando aí, que a gente colocou o molde, né, em cima com a tinta, para a gente utilizar próximo da pia. Então, aí a gente tá furando com uma serra-copo, né? A
A gente furou de acordo com o tamanho do buraco. Ficou até um pouco pequeno, mas depois a gente foi desgastando com a furadeira. Mas caso você tenha o tamanho da serra-copa um pouco maior, né, do que esse buraquinho, é possível você fazer um pouquinho maior para que não corra o risco de ficar apertado. Depois a gente limpou a tinta, né? Já ficou o buraquinho perfeito aí. E aí a gente foi desgastando esse buraquinho para que a gente pudesse colocar o encaixe da torneira. Terminando tudo isso, a gente colocou o sifão, né? Só que ele não encaixa direto na pia portátil. Então, a gente teve que pegar e amolecer um pouco ele para encaixar e soltar. Por fim, a gente envelopou a mesa com um envelope para pia, né, para que a gente pudesse molhar e não corresse o risco de danificar a madeira, né? A gente tirou todas as bolhas. Uma sugestão é molhar com spray com sabão, joga o envelope por cima e depois vai tirando o ar, né, de dentro desse envelope. E depois a gente acabou colocando, recortando, né, os espaços que precisavam e deixando a pia pronta para uso, cortando tudo que é rebarba, a gente cortou com estilete e fez os furos no meio da pia, nos buracos, para poder usar. E aí, gente, após todo esse procedimento que eu mostrei aqui no vídeo, vocês podem ver que ela tá envelopada, né, já com o papel envelope, como eu mostrei para vocês, para a pia, né, para não correr o risco de molhar, estragar a madeira, né. Aqui já tá montada a cuba, certo? A torneira, né? Essa torneira eu vou colocar na descrição o valor dela, mas existem de vários modelos. É que a gente queria uma torneira bem parecida, próxima de uma torneira normal, né? Na verdade é uma bomba para galão, né, de água, mas que a gente adaptou como torneira para essa pia de camping. Se vocês acompanham o canal, vocês percebam que a gente já teve dessa bomba, né, que a gente usava como torneira inicialmente. Depois a gente comprou esta outra e agora para este modelo a gente preferiu comprar desta forma. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar aqui embaixo. Assim como da outra vez que a gente montou, a gente precisou esquentar no fogo esta parte para poder encaixar. Mas eu vi que tem outras pessoas que colocaram um tipo de um sifão mesmo, ou de uma entrada de pia mesmo. Nessa parte aqui desse ralinho, teve gente que colocou um ralo de pia mesmo para poder encaixar aqui, né? Também é uma outra opção. Outra coisa, a gente tá utilizando aqui um balde dobrável, porque é muito mais fácil de levar, né, pro camping, né? Porque não ocupa tanto espaço. E aqui adaptamos, por enquanto, este galão, né? Um galão que a gente já tinha aqui em casa, só para testar mesmo a pia portátil, né? Porque, na verdade, a gente vai comprar um outro item pra gente poder usar a água do camping, né? Então, aqui sobe a água, né? Você consegue ligando aqui a torneira, ó. Certo? Ligou a água, dá pra lavar alguma coisinha. E aqui a água escorre pelo sifão e desce, né? Deste lado de cada pia, eu pretendo colocar um corta-vento, né? A gente vai tentar fazer ele de zinco. Ainda não terminamos essa parte. E aqui eu vou colocar o fogareiro de camping. Então, eu tenho essa pia, né, que a gente montou agora. Agora eu comprei uma outra mesa de camping pra gente poder utilizar no camping quando a gente estiver acampando, né? E como é uma pia portátil, a gente achou até interessante comprar uma sacola, algo que a gente pudesse guardar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui a sacola que eu comprei. E o único lugar que eu achei foi na Shopee. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É uma sacola gigante que vai caber as duas pias. Os itens, ó lá, é de tecido e dá pra comprar pela Shopee. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo o tamanho da sacola. E ela é bem grossa, o tecido é muito bom, vale muito a pena, tá? Então, aqui, ó, a gente gastou em torno de mais ou menos, com tudo, deixa eu ver, a pia mais ou menos uns 140, a pia não, a mesa, quer dizer, a gente gastou em torno de 140, 150 reais pelo Mercado Livre, que é mesa portátil de camping,
É o modelo maior, tá, gente? Que eu vou colocar também aqui na descrição o tamanho. A pia, essa pia aqui, na verdade, ela não é uma pia. Ela é conhecida como tábua 3 em 1, tá? Então, vocês vão conseguir encontrar pelo Mercado Livre, pela Shopee, né? A gente opta por comprar pelo Mercado Livre porque é muito mais rápido a chegada do que pela Shopee, né? Às vezes você consegue comprar de hoje para amanhã, mas vocês podem encontrar até mais em conta pela Shopee, num valor entre 30, 40, 50 reais, dependendo do vendedor. Aqui, essa torneira, que não é bem uma torneira, é uma bomba para galão portátil, ela custa em média uns 40, 50 reais, tá? O balde a gente já tinha, mas vocês conseguem encontrar ele nesse tamanho. Aqui no nosso é o tamanho de 10 litros, tá? Nesse tamanho por 40, 50 reais também. O galão a gente já tinha, mas a gente não vai utilizar esse. A gente só tá utilizando para fazer o teste mesmo, tá? O galão, ele vai... aí varia de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere o galão dobrável, tem gente que prefere um balde menor. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Aqui a gente colocou esse banco porque a mangueirinha aqui, ela não é tão pequena. Ela não é tão grande, ela é pequena, ela é curta, né? Dá pra... A gente tá pensando numa possibilidade de aumentar essa mangueirinha, certo? Mas enquanto a gente não faz isso, só para fazer o vídeo, a gente colocou um banquinho aqui. De qualquer forma, a gente tem aqueles banquinhos de pesca dobrável. Então, a gente vai levar aquele para ficar mais fácil da gente deixar o galão ou algum balde próximo, né? E a parte de baixo da pia, a gente tá pensando em fazer um móvel. A gente tinha um tecido aqui em casa de uma capa de carro, que aí a gente cortou no tamanho que a gente queria e começou a montar. Então, em breve, a gente vai montar a parte de baixo como um móvelzinho também. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar lá na frente, quando a gente terminar de montar essa parte aqui do móvelzinho. Aí eu filmo e coloco aqui no canal pra vocês. Mas assim, foi algo que a gente achou que foi muito legal e por isso a gente tá compartilhando com vocês. Então, o que que acontece, né? A gente percebeu que existem vários modelos de pias de camping. Aqueles modelos principais de pias que realmente existem para camping custam em média de R$1.000 a R$1.000 e poucos reais. Já vimos desse modelo adaptado no Mercado Livre por um valor de 600, 800, dependendo do vendedor, né? E aí a gente fez, e como a gente já tinha alguns itens, né? E como a gente achou que iria ficar mais barato, e realmente ficou, acho que se a gente gastou uns R$300, foi muito, né? Metade do valor do que foi cobrado lá no Mercado Livre. Então, a gente decidiu montar nossa pia e colocar pra vocês aqui, pra vocês verem como ficou. Então, gente, então a gente decidiu fazer a pia desse formato. Ela não é muito grande, né, mas é uma pia que vai atender a gente bem, né, principalmente num camping em que às vezes tem bastante pessoas, você quer lavar uma louça, você não quer atrapalhar, né, alguém que tá ali na cozinha comunitária, né. E aí a gente decidiu fazer a nossa novamente e compartilhar com vocês. Mas é claro, a gente falou que existe realmente nesse modelo, se vocês procurarem pelo Mercado Livre, é um trabalho artesanal de alguém que faz, né? Tem um vendedor que faz. E a gente não pode simplesmente colocar valor, né, no trabalho de alguém, né? Por quê? Porque é um trabalho manual que exige também bastante tempo, que exige material, né? Mas, claro, também tem a opção de vocês mesmos fazerem, né? A gente gosta muito dessa parte prática, de poder fazer algumas coisas para poder acampar. Por isso que a gente traz aqui no canal, tá? E aí, quando nós terminarmos de montar o móvel de baixo, né? Que é uma parte que a gente já possuía aqui em casa, que é um tecido de uma capa de carro, que a gente possuía e ela era bem forrada por dentro. Quando a gente terminar de fazer e montar aqui essa parte de baixo, aí a gente vai mostrar pra vocês mais pra frente como que fica pronto, tá? Mas de início eu achei legal trazer aqui no canal mais uma forma de fazer a pia. Lembrando que a gente tem também um outro modelo de pia que a gente começou a fazer logo quando a gente começou a acampar, quando a gente começou a postar vídeo no nosso canal. Então, se vocês não sabem
como montar uma pia até um pouco mais barata do que essa, pode entrar aqui no nosso canal, lá no comecinho, eu vou colocar o card aqui em cima. Vocês podem clicar aqui no card, que vai aparecer aqui. E aí, vocês vão ver que também tem um outro tipo de pia um pouco mais barata. Mas, claro, a gente optou por fazer em uma mesa de campismo, porque a própria mesa, ela já tem adaptação para incluir o pé, a gente não precisa ficar montando, desmontando outros itens da mesa, se torna até mais fácil pra gente poder usar, né? E ficou, assim, bem legal, bem portátil mesmo. E aí, gente, depois de fechado, ele fica assim. Esta parte que nem eu mostrei ali no início, ela fazia parte aqui. Então, a gente cortou e depois a gente remendou aqui, ó, arrebitando essa parte. Então, essa parte aqui do encaixe, que era deste lado de cá, veio pra cá. E esse espaço ficou livre pra colocar a cuba da pia. E aí, aqui essa parte dobra, essa outra dobra. Dá pra colocar tanto a pia quanto a mesa, uma do lado da outra, fechar o balde, juntar a torneira e colocar tudo num lugar só, que é aquele saquinho que eu mostrei pra vocês, que é o saco que a gente vai usar. E a pia vira uma pia dobrável como se fosse uma maleta também. E aí, gente, depois de fechado, fica assim, né? Tem as duas mesas, né? Uma que a gente adaptou como pia e a mesa mesmo. O balde dobrável tá ali dentro, as torneiras a gente coloca separado, porque a bomba, né, do galão a gente põe separado, porque precisa carregar antes de acampar. E aqui tá a sacola. Ela ficou um pouquinho grande, mas a gente vai levar pra ajustar na costureira, tanto do lado quanto ali. E aí já fica perfeito pra gente poder usar no acampamento. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Curtam, comentem, compartilhem, ajude o canal a crescer para trazer mais novidades de campismo para vocês aqui no YouTube. Até o próximo vídeo, gente!